Tudo bem? Tudo bom com você? Uma gotinha no nariz. Aqui é a Paola, essa voz que vocês estão escutando não é do Yuri. Estamos aqui então com o Yuri, com a Sofia e com a Isis. Uma proposta de vídeo aqui diferente, porque estou bastante inspirada. Acabei de assistir um filme maravilhoso, 7 anos no Tibete. Ela pediu o filme sobre o Tibete esses dias. Então vamos assistir uns filmes bons. E tem mais para assistir. Maratona. E a gente acabou de assistir esse filme, eu tô muito inspirada, especialmente por uma frase que o Dalai Lama diz nesse filme, que ele ainda é criança nessa cena. E ele gostava bastante de cinema, né? Gostava bastante de cinema. E ele tá lá assistindo um filme e Mandou fazer um cinema no Potala. Sim, exatamente. E ele pergunta, né, pro outro personagem, uma outra pessoa ali no contexto, se a história do Tibete, se o Tibete seria mencionado, né, algum dia no cinema. E eu fiquei muito comovida com essa frase e vim aqui perguntar, por gentileza, se você pode sugerir alguns filmes pra gente sobre o Tibete. O que eu lembrar de cabeça agora, eu sugiro sim, porque além de muito legal, é muito informativo. Gratidão. Veja, só pra você ter uma noção, em 1930, Chico Xavier, e tem relato dele falando isso, tem inclusive uma conversa que ele vai fazer com o Dr. Banerjee, o cientista indiano, isso tem gravado, que ele conta que na década de 30, Emmanuel, o mentor dele, tirou ele do corpo em desdobramento, levou ele para uma reunião de sábios, porque era isso, né, de seres iluminados. Lá nos Himalaias, Chico, tem isso na voz do próprio Chico, ele diz isso. E nessa reunião em que ele foi em desdobramento, na década de 30, eles já discutiam ali no plano espiritual as dificuldades que iam assolar o planalto tibetano, né, por conta da invasão chinesa e de tudo que aconteceu depois disso. O Chico falava disso na década de 30. Uau. Os tibetanos tinham a profecia desde muito antes, porque eles também eram super conectados. E hoje em dia, aqui, tem gente que ainda não sabe, ou acha que é uma coisa que aconteceu lá, Tibete, não sei. E o lance é que isso é uma coisa que está acontecendo, não é que aconteceu lá atrás, está acontecendo agora. Sim, inclusive Dalai Lama permanece na Índia. Tá no exílio ele. E eu sinto essa distância mesmo coletiva, né, em relação ao Tibete. Às vezes a gente quer comprar o budismo como algo exótico, né, um souvenir intelectual, né, põe o budinha lá no rack da sala, mas não se preocupa com a história que está acontecendo, né, e a gente é parte disso tudo. Sim. A gente fala em nova era, em mundo de regeneração, em transição planetária, mas a história do Tibete é muito simbólica e arquetípica em torno disso. Você tem a opressão, a animosidade, a ignorância, o orgulho, o ódio, o egoísmo, o materialismo, né, devastando todos esses valores interiores que estavam sendo colocados ali. E a busca espiritual do Tibete não era uma busca espiritual de um ou outro indivíduo, era uma busca coletiva. Toda a sociedade estava unida em prol de uma busca espiritual. Imagina o que eles não descobriram naqueles mosteiros. Aí vem a invasão chinesa, né, ali todo aquele período, desde a década de 50 a 60, tudo aquele período. E aí, só para você ter uma ideia, os chineses invadindo o Tibete matam cerca de mais de 1 milhão de tibetanos. Pensa, um país desse tamanho. Mais de 1 milhão de tibetanos. Destroem mais de 6 mil monastérios. Sabe o que é 6 mil monastérios? Imagina que não tinha lá naqueles cantos lá de conhecimento. Então, assim, para começar a indicar para quem não conhece ou para quem já conhece, é sempre bom a gente estar reassistindo essa história, porque ela ainda está acontecendo e ainda não teve uma resolução. Os dois clássicos que contam essa questão da Dalai Lama / invasão chinesa. Kundun, né, Kundun, do Martin Scorsese, que conta a história do Dalai Lama, desde os monges indo buscar o Dalai Lama reencarnado, como que é o processo deles relocalizarem o espírito que reencarna para continuar governando. Eles pegam, fazem todo o treinamento. Claro que ali explica de uma forma superficial, né? Mas
dá para ilustrar. Até o ponto da invasão chinesa e o que foi aquilo, mais ou menos. E o outro nessa mesma linha, que é os 7 anos no Tibete, que é baseado também na história real. Tem o livro que o cara escreveu antes de virar filme, desse período também, né? Dalai Lama tá lá criança, a China começa a vir com as coisas, até invadir e acabar com a coisa toda ali. Então, assim, para entender o que está acontecendo, porque ainda está acontecendo, isso ainda existe, né? O básico do básico. Essa é uma história que todo mundo tem que saber. Né? E talvez a melhor forma desse momento da gente fazer alguma coisa seja começar tomando consciência do que está rolando, ou do que rolou. 7 anos no Tibete e Kundum. Aí depois, de cabeça, para a gente estudar um pouco a cultura tibetana, né? Tem o Sansara, é fácil de achar esse filme, que mostra um pouco da questão da cultura, da religião, os retiros, yogis deles, né? Nas cavernas, meditando 3 anos lá dentro, os mosteiros, a vida na sociedade, os costumes. Sansara é muito legal para a gente ver isso. Tem o filme do Milarepa, considerado o maior yogi tibetano, uma das maiores histórias de superação que a gente tem, que a gente conhece ali naquele contexto, mas muito representativa na humanidade também, que ele tem um contexto de vida muito difícil, vai se vingar, faz um monte de besteira, depois se arrepende e busca o caminho da iluminação, encontra um professor, enfim, se ilumina no final das contas, né, para mostrar que é possível. Só que esse filme do Milarepa, que você acha ele em português, vai até a primeira metade da vida dele, ou seja, até ele se arrepender e falar, bom, deixa eu ir para outro caminho então. Mas é muito bom para conhecer. Depois, dá para assistir um documentário sobre o Dilgo Khyentse Rinpoche, que é um dos maiores mestres que eu considero assim, recentes no Tibete, ele já desencarnou, mas foi inclusive um dos gurus do Dalai Lama. Um grande mestre. Esse você não assistiu, eu vou colocar para você ver depois, que você vai gostar. Quero muito. Se eu não me engano, se chama Lua Brilhante. Talvez eu esteja enganado, mas eu acho que é isso. E um outro que pega um pouco mais a tradição bom. A tradição bom é a tradição xamânica natal do Tibete. Porque o pessoal pensa em Tibete, acha que é só budismo, né? O budismo tibetano, Vajrayana, tântrico. Mas tem uma tradição xamânica ancestral, muito anterior ao budismo ali. Né? Até que o budismo no Tibete não é tão antigo assim, não. Padmasambhava vai para o Tibete, isso não faz muito tempo. Né? Alguns séculos, mas enfim. Vem trazer um pouco disso, que é inclusive divulgado pelo Instituto Ligmincha, que está como The Light of Golden Sun, se eu não me engano, né? A luz do sol dourado. Que lindo. Que traz um pouco disso. E que é curioso esse negócio desse título, porque quando a gente estava psicografando os espíritos tibetanos, e me perguntavam na época qual era a sensação, o que eu via, o que eu registrava assim, de luz, de energia, o que eu conseguia descrever era a sensação de você estar na presença de um sol dourado, em termos de energia, né? E aí, até depois que a gente tinha as práticas de yoga tibetano, isso bem depois, eu usava bastante essa analogia, né? Da gente visualizar essa questão do sol dourado. E aí, uns 3, 4 anos depois, eles lançaram esse documentário com o título A Luz do Sol Dourado. Eu acho que está no inconsciente coletivo da coisa, na egrégora, de alguma maneira. E é muito lindo isso. Que lindo! E esse livro que você psicografou, ele está disponível? Acho que legal de citar. Ele está disponível. Foi a minha primeira psicografia assim, que eu publiquei. Foi bem interessante a proposta, porque vieram alguns desses espíritos contar um pouco, né, porque foram dizimados ali, né, perderam muita coisa. E a gente está nesse momento de globalização, que não é só a globalização econômica, é a globalização da alma, Sim. da mente. Né? O que o Oriente aprendeu esse tempo todo vem ensinar para o Ocidente e vice-versa. E eles tinham muito o que ensinar, só que foram destruídos. Os que ficaram aqui estão fazendo esse papel na matéria. Tá vindo muito monge para os Estados Unidos, para a Europa, Itália, Brasil, né? Teve aqui o Shagdu com o Rinpoche, mas na espiritualidade esse movimento também está acontecendo. Então foi bem interessante porque assim, quando o Dalai Lama estava sofrendo os ataques iniciais da China, o Dalai Lama ele escreveu cartas pedindo ajuda para diversos países.
e praticamente ninguém deu bola para ele. Quando vieram esses espíritos, e foi uma presença bem impactante, eles mobilizaram bastante coisa para se fazerem vistos, literalmente, por várias pessoas ali. Havia uma insegurança, porque o centro espírita só se sentia confortável em auxiliar ali trabalhos de psicografia que estavam vindo espíritos mais espíritas falando, né? Porque era a área deles, que eles conheciam. De repente vem uma outra cultura, né? Então houve uma dificuldade nesse sentido. Só que eu olhei para isso e falei, cara, não, como é que a gente pode impedir esses caras de falarem? Não, o que eu tiver para oferecer, com toda a minha dificuldade, eu ofereço a pouca mediunidade e com todos os ruídos que ela tem para auxiliar nisso, porque eu não posso negar isso, sabe? E foi muito legal esse movimento, foi muito legal. Me interessei tanto que alguns anos depois eu fui fazer a minha pós-graduação e fui pesquisar os yogis do Tibete. Uau, essa pós ela veio depois dessa... Foi depois. Né? Depois disso, eu me interessei tanto, fui pesquisar. E era legal porque, como tinha muita coisa destruída, né? A gente foi buscando em museu as coisas que sobraram e para tentar compor um cenário de pesquisa, né? E era legal que às vezes a gente achava aquele documento lá perdido no escafundó do Judas, e aí você ia ver o documento tibetano, era exatamente o que os espíritos estavam falando na psicografia. Que lindo. Para você ver que a morte do corpo físico, dessa perspectiva materialista, desse paradigma limitado, ela é muito irônica para quem acredita nela, né? Incrível. E aí foi muito legal. Foi aí que eu conheci o Valdemar Falcão, por exemplo, que a gente começou a amizade. Que delícia. Porque imagina, né? Não era um livro espírita. Era uma psicografia. Mas psicografia, a mediunidade é do ser humano, não é de uma doutrina. Né? E estava vindo espíritos também de outra cultura. Então é um livro para quem quiser ler. É para todo mundo, não é para ninguém, é para todo, sabe? É para quem se interessar. E aí, quem me apoiou muito... Um exemplar foi parar na mão do Valdemar. E na época, o Valdemar ele vinha de uma carreira de editor, né? Da editora Record, da Nova Era, lá no Rio de Janeiro, uma das mais importantes do campo da espiritualidade. E ele é um grande estudioso de paranormalidade, trabalhou com grandes médiuns, a dona Célia do Carmo, que para o Chico Xavier era a maior médium do Brasil, e auxiliou, estudou, pesquisou, escreveu aquele best-seller Encontro com Médiuns Notáveis. E o Valdemar, ele tinha traduzido, na época que ele estava na Nova Era, um livro sobre budismo tibetano muito profundo, chamado Vazio Luminoso. Olha só. Então ele estava especialista naquela área, em todas as áreas que envolviam aquilo, e eu tava com as pernas bambas, tipo, eu tô psicografando uns caras que eu nem sei o que... E aí caiu um exemplar na mão dele, né? Eu lembro que uma semana depois de eu publicar, eu tive um sonho com o Chico Xavier. Não sei se era ele ou não, mas o Chico estava lendo o livro. E o Chico olhou e falou assim, o livro tá bom, continua. Você vai encontrar dificuldades e tal, mas continua. E logo em seguida foi parar um exemplar nas mãos do Valdemar. E aí ele fez uma divulgação, uma crítica no Facebook dele, que eu, molecão de tudo ali, tipo, ai meu Deus, ai, que foi? Será que é? Ai meu Deus, tô fazendo certo, né? E aí ele publicou no Facebook dele uma resenha falando que era um dos trabalhos de psicografia mais sérios que ele já tinha feito. Aí já reforçou, né? Aí eu falei, ufa, olha, eu não sei se tá bom. Tem todo o ruído, tem toda a dificuldade mediúnica ainda de você trabalhar com espíritos de outras culturas, né? Mas aí eu peguei coragem, fui, e aí fiz a pós depois, escrevi mais algumas coisas. Que legal. Mas teve esse período do Tibete na minha vida que me ajudou muito. As práticas yogis tibetanas na época, nossa, me ajudaram demais. Até para entender coisas do cristianismo, do druidismo que a gente fala e de tantas outras coisas, né? Do próprio espiritismo, ter uma outra perspectiva. Então o Tibete é muito profundo, ele tem muita coisa para trazer pra gente. E tão próximo, né? A nossa Olha, época. O pessoal não faz ideia do alcance da espiritualidade daqueles caras. Não só do caras, porque tinham grandes yoginis lá.
grandes praticantes. Não é só o topo o teto do mundo no sentido material. Não, isso é simbólico. Eles realmente levam Planalto tibetano era o país mais alto, quer dizer, né? Mas enfim, agora está invadido. Enfim, é o topo do mundo. Isso é muito simbólico. Em termos de espiritualidade, os caras são... Vai longe. Vai longe, vai longe. Tem muita coisa para falar de Tibete. E tem muita história, cara. Muita história. Se eu fosse... então a gente vai fazer mais vídeos. Vou lembrando. Nossa, eu lembro uma vez que eu estava para publicar o livro dos tibetanos e os espíritos estavam me dando uma força. Primeiro livro, tem todas as dificuldades, tudo bem se você não quiser, se você desistir e tal. E eles falavam assim, toda vez que você se sentir meio para baixo, a gente vai te mandar um presente material do Tibete, para você sentir que a gente tá junto com você, né? Para você se animar e... Enfim, né? Você não é obrigado a nada, mas pra você saber que estamos juntos. Uhum. Eu nunca recebi tanto presente do Tibete do nada. Assim, eu tenho um armário lá na casa da minha mãe, que ele é lotado, só de banderola tibetana. Banderola vem 5, normalmente. Tem mais de 100 metros de banderola que eu ganhei naqueles meses. E tudo que você imagina, artefato, estátua, incenso, e coisa que o pessoal trazia de Lhasa pra mim. Não sei como, porque ninguém sabia. E aparecia na porta da minha casa, pro Yuri. Dava um jeito, as sincronicidades todas, era muita coisa. Quem acompanhou isso comigo na época foi o Marcel, que também recebia também, e que ele estava me ajudando, e vinha presente pros dois, assim, um monte. Aí acabou, essa época acabou. Incrível isso, é bizarro. Bizarro foi, não foi... não tem nem como contar aqui no vídeo. O que eu sinto com a energia... Né, nessa conexão tibetana é também um presente para a alma, né? Uma maravilha. E eu agradeço imensamente. Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar um negócio. Eu vou falar. Do pessoal que ficou encarnado aqui, tem muita gente vindo pro Ocidente, tentando espalhar, né, um pouco dos ensinamentos deles. Mas tem muito trabalhador comprometido lá no Tibete que veio reencarnar no Ocidente. Tem muito aqui no Brasil. Tem gente que acha é Estados Unidos e Europa. O país que mais recebe miscigenação é o Brasil. E isso vale a nível energético e espiritual também. A matriz energética do nosso povo acolhe gente de tudo quanto é canto. Até os encostos, tudo que tem aqui encarna, né? Mas o pessoal bom também. Então tem muita gente fazendo essas migrações para contribuir com a elevação da coisa toda. E muito legal, né? Você vê que a gente começou falando do Chico. Em 1930, Emmanuel leva ele para discutir essa questão. Sim. A importância da questão do Tibete. E você vê o Chico trazendo... uma forma muito forte a questão da psicografia no Brasil, como um marco do trabalho dele. E aí, depois que o Chico já desencarnou e tal, vem os tibetanos, pela psicografia também, fazer isso. Mas esse vídeo, enfim, não é sobre a psicografia, era para ser sobre os filmes. Mas, enfim, tudo é válido. Fluiu, então com certeza. A renda do livro é doada. Quando eu comecei, eu doava escondido em templos tibetanos, eu levava o envelope, punha escondido e ia embora, para ninguém saber, porque, sei lá, se eles iam achar estranho que eu estava doando de livro psicografado, iam achar que era coisa espírita, enfim, eu não queria saber. Ia lá, punha quietinho e ia embora. Muito legal isso tudo. Imagina que coisa legal isso. Você trabalhar com diversas culturas de uma forma fraterna, né? Tudo que o Tibete precisava naquela época que não teve. Se a gente puder oferecer algo disso hoje em dia, da forma que puder, começando por tomar consciência do rolê todo ali. Assista aos filmes. Você está, às vezes, em casa aí, cansou de ver tudo que você tinha na Netflix, vai atrás desses filmes. O Kundum é meio difícil de achar, mas acha-se. Que lindo. É isso. Agradecidíssima. Eu que agradeço. Amo você. Amo você, esse é o meu amor também. Gratidão também às gatinhas. Amor, coloca um cobertor ali nelas que elas estão... Parece que elas estão com frio. Vou pegar esse outro aqui que é mais para elas. Então agradeço... Pronto. Aê! Pronto, agora não vão passar frio. Agradeço a presença...
a sua presença que está aqui assistindo esse vídeo com a gente. E fica também agora a sugestão se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse bate-papo. Agradeço muito ao Yuri pelas dicas, por todo o conteúdo. Então, se você gostou também do vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E obrigado da iniciativa de fazer essa pergunta e gravar. Eu que agradeço também pelo canal, por esse portal, que é o Ótima Vida na minha vida. E então, compartilhem também esse vídeo, comentem se vocês gostaram desse estilo de vídeo também, né? Que é um bate-papo, mas nessa energia, né? Bem gostoso. Vai que alguém goste, né? Ficou lindo. E agradeço imensamente as sugestões. Um beijo na alma de quem tá aqui assistindo. Brilhe a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol. Do sol dourado.